Vamos lá? Você conhece alguém difícil de lidar? E aí, geralmente, a gente acha algumas pessoas difíceis, mas a gente se esquece que a gente também é difícil. Porque ser difícil depende do olhar do outro. Então, em algum momento, pode ser que você seja considerado por alguém uma pessoa difícil também. Mas a gente sempre acha que o outro que é difícil, é o marido que é difícil, é o meu líder que é difícil. E já tem outras pessoas que a gente tem trabalho para amá-las e nem sabe muito bem por quê. Mas, por alguma circunstância, a gente pegou um ranço daquela pessoa. Esses dias eu estava atendendo uma menininha de 6 anos, eu atendo os 2 irmãos, e o irmão mais novo, o menino mais novo, ele ama a namorada do pai, os pais são separados, ele ama a namorada do pai. E a um pouquinho mais velha, ela não suporta a namorada do pai. E eu perguntei assim, por que você não gosta da fulana? E ela me disse, tia, porque ela é boazinha demais. Não é o problema a namorada do pai, o problema é a circunstância, que não é o que ela desejava, que não é o que ela queria. E algumas vezes a gente pega ranço de algumas pessoas a partir de nós mesmos, a partir das nossas circunstâncias, a partir da nossa vivência, a partir de como o nosso coração está. E aí a gente já começa a dizer, deve ter alguma coisa errada com essa pessoa. E aí a gente tem dificuldade de amar. E já tem outras que é trabalhoso, porque nós realmente tivemos algum problema com essa pessoa. Mas essa é a grande beleza do Evangelho. A gente conseguir amar quem naturalmente não é amável. A gente compreender que o amor é trabalhoso, mas ainda assim ele é a nossa vocação. E eu queria ler um texto com você. Que está escrito lá em Efésios 4, verso 1. Eu queria que a ministração girasse toda em torno desse versículo. A palavra diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, Paulo dizendo à igreja de Éfeso, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está dizendo ali à igreja, olha, sejam dignos da vocação, sejam dignos do chamado, é o que nós devemos ser. Aí Paulo diz assim, guardem a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está dizendo, é por meio da paz entre vocês que o Espírito Santo opera a unidade. Então, o que vocês devem fazer é promover a paz. Aí, Paulo está dizendo, como que nós vamos fazer isso? Com humildade, mansidão, longanimidade, suportando o quê? Em o quê? Em amor. Tá a receita aí para nós. É isso que a gente deve fazer. Mas aí, você pode me perguntar assim, que vocação é essa? É a do pastor? Que vocação é essa? É do meu líder de célula? Essa responsabilidade é do meu líder de célula? Aí Paulo vai nos dizer que vocação é essa quando ele fala a uma outra igreja. E o que ele quer dizer é a mesma coisa que ele diz lá à igreja de Corinto. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós o quê? A palavra de reconciliação. Esse é o chamado, essa é a vocação da igreja de Cristo. É por isso que você se reúne em célula, é por isso que eu me reúno em célula, é por isso que você lidera uma célula, é por isso que você faz parte de uma célula, é por isso que você está na igreja. Porque recebemos o ministério da reconciliação. Então, nós vamos de casa em casa estabelecendo a palavra de reconciliação. É para isso que nós fomos chamados, isso não é para um ou para outro. O ministério da reconciliação é para todos nós. O caminho do amor é trabalhoso, mas é restaurador. E é isso
que o Senhor nos chamou a fazer. O que é o ministério da reconciliação? É fazer o homem compreender que ele se tornou, mediante o pecado, inimigo de Deus. Significa refazer, alguma coisa foi desfeito. Refazer, de restaurar. Reconciliar, quer dizer, alguma coisa foi quebrado. E nós tivemos o nosso relacionamento com Deus quebrado. E ele precisava ser restaurado. Então a palavra diz que em Cristo Jesus nós fomos reconciliados. Essa é a palavra de redenção. Essa é a mensagem. E é para isso que nós fomos chamados. Para sermos do ministério da reconciliação. Então quando te perguntarem assim, de que ministério que você faz parte? Antes de você falar assim, eu sou do louvor. Eu sou do ministério infantil. Eu sou do ministério de acolhimento da igreja. Antes de você falar isso, fale assim, eu sou do ministério da reconciliação. Porque antes de qualquer coisa, nós fomos chamados, se fomos reconciliados, para reconciliar outros com Deus. E aí, nós poderíamos estar aqui num congresso de visão celular, falando como que nós vamos reconciliar o homem com Deus lá fora. Porque a base da visão celular é evangelismo e discipulado. Então, nós poderíamos estar aqui falando sobre isso, mas antes nós precisamos falar que a gente precisa entender o que é ser um reconciliador. Nós estamos um passinho atrás. Porque se essa é a visão que o Senhor coloca no coração da liderança dessa igreja, vamos falar sobre os nossos relacionamentos. Vamos falar que a gente precisa aprender a amar o nosso irmão. Nós estamos ainda um passinho atrás daquilo que nós poderíamos estar enquanto congresso de visão celular. Porque Deus entendeu que a gente precisava ouvir um pouquinho sobre o amor uns pelos outros. Porque a gente precisava entender que nós temos a palavra de reconciliação. E aí, meu irmão, quando Paulo diz à igreja, ele diz assim, eu rogo, lá em Efésios, o primeiro versículo que nós lemos, eu rogo que vocês sejam dignos da vocação. Paulo está dizendo assim, ele usa um verbo pesado. Ele está dizendo, eu suplico, eu imploro, sejam dignos da vocação. Paulo não está sugerindo, Paulo está implorando. Sejam dignos. E quando Paulo faz isso, ele está querendo dizer que pode acontecer de nós não sermos dignos desse ministério que recebemos, de sermos reconciliadores dos homens com Deus. Porque, na verdade, há muita gente que se tornou uma pedra de tropeço ao invés de um reconciliador. E é interessante que nesse texto de Efésios, Paulo, um pouco mais abaixo, vai dizer assim, olha, alguns foi dado dons de profeta, a outros foram dados dons de ensino, a outros foram dados dons de pastores, mestres. Ele vai dizendo lá dos dons. Mas ele diz, ele complementa para atender a um fim, a edificação da igreja, o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério. Ele está dizendo, olha, você tem dom para um fim único, o ministério da reconciliação. A edificação da igreja de Cristo. O objetivo do seu dom é ser para a reconciliação dos homens com Deus. Mas às vezes a gente se torna uma pedra de tropeço, porque é possível que você tenha ouvido alguém em algum momento dizer assim, que Jesus é um cara legal, mas o que estraga é o fã-clube. É possível que em algum momento você tenha dito, o evangelho parece uma coisa bacana, mas os evangélicos não são. Porque há entre nós aqueles que têm se tornado, ao invés de reconciliadores, pedras de tropeço e fecham os ouvidos dos outros à reconciliação que poderiam ter com Deus. Meu irmão, que terrível é que o meu comportamento feche os ouvidos dos meus irmãos que ainda não entenderam a verdade do Evangelho. É quando alguém diz assim, mas eu vou lá nessa igreja, onde fulano não conversa com fulano há anos. Mas eu vou nessa célula que é na casa dessa vizinha insuportável.
Mas eu vou ouvir a mensagem de reconciliação, a palavra de reconciliação dessa pessoa briguenta. Então, os ouvidos das pessoas vão se fechando à palavra de reconciliação, que é o que nós carregamos. Porque a gente também precisa, além, claro, primordialmente termos sido reconciliados com Deus, nós precisamos ganhar o direito de ser ouvidos. Você já ouviu aquela frase que diz assim: eu não consigo ouvir o que você diz, porque o que você faz grita tão alto, que eu não consigo ouvir o que você diz. Às vezes é o que está acontecendo dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa cidade, dentro do nosso trabalho, nos ambientes que a gente está, na faculdade. A gente está dizendo uma coisa porque carregamos a palavra de reconciliação, mas o que fazemos está gritando tão alto que as pessoas não conseguem ouvir. E aí nós não conseguimos ser os reconciliadores que fomos chamados para ser. Porque você pode ser muito espiritual, você pode orar muito, mas ninguém vê o quanto que você ora. Mas todo mundo vê como que você trata as pessoas. Ninguém vê o quanto você lê a Bíblia, mas todo mundo vê o quanto que você a vive. Então, não é só ter sido reconciliado com Deus, é necessário ter um relacionamento de alguém que foi reconciliado com Deus, uns com os outros. E aí, Paulo nos dá a direção de como ser um reconciliador, como ser digno dessa vocação de reconciliar as pessoas com Deus, chamado que está sobre a minha e a sua vida. Ele diz assim, ó, sejam humildes, sejam mansos, sejam longânimos e suportem uns aos outros. E aí, precisamos andar como quem foi reconciliado na nossa relação com as pessoas. E aí a gente vai destrinchar cada um desses tópicos que Paulo diz. E o primeiro deles é sobre como, com humildade, um reconciliador é humilde. A palavra humildade, ela vem de uma outra, humilitas, que vem de humus. E humus significa solo fértil, terra fértil. E eu fiquei pensando, então, a humildade deve ter alguma coisa a ver com ser terra fértil. E, meu irmão, ser humilde, ser terra fértil, é quando ainda que nas suas relações alguma coisa ruim seja lançado sobre você, você consegue fazer com que aquilo se transforme em uma boa colheita. Porque você é um solo bom. Porque você é um solo fértil. É possível? É. O solo é muito determinante naquilo que vai ser frutificado ali. Tanto é que Jesus conta uma parábola do semeador e ele dá uma ênfase ao solo. Porque a semente era o evangelho. Mas aquilo ali dependeu do quê? De em qual solo caiu. E nós precisamos ser o solo fértil. E quando Jesus diz, a semente boa, se cair no solo fértil, ela produz. Que aquilo que é ruim, que também é lançado sobre a sua vida, possa se transformar em bem. É o tipo de gente que pega a afronta e transforma em mais intimidade com Deus. Pega a maldição que o outro lança sobre si e transforma em bênção. Isso é ser humilde, isso é ser solo fértil. É cuidar da nossa colheita. Eu me lembro de quando, lá na roça, meu pai tem uma chácara no Revés do Belém. Um dia eu vou levar os jovens lá. E lá na chácara, às vezes a gente ia fazer alguma coisa lá. E aí, minha mãe cozinhando e eu ajudando ela lá na cozinha, e eu jogava tudo no lixo. E ela falava assim, minha filha, pega isso e joga lá nas plantações. Mas eu falei, gente, que negócio é esse para jogar em plantação? Casca disso, casca daquilo, resto daquilo outro. Isso não é bom, não. Joga isso lá, que isso vai virar adubo. Às vezes é isso que a gente precisa fazer. Somos solo fértil.
Sabe, quando nas suas relações alguém começar a jogar alguma coisa que parece que não é útil, faz disso adubo. Deixa isso te tornar mais fértil. Parece que é um negócio que não tem utilidade, que não tem valor. Às vezes não é nem agradável, mas é adubo. Adubo não costuma vir de nada muito agradável. Deixa isso te tornar ainda mais fértil, porque muitas vezes a gente se fecha, a gente se torna superficial nas nossas relações. Por quê? Porque alguém fez alguma coisa conosco. Mas solo fértil é onde, na humildade, a gente consegue amar as pessoas, mas ninguém acorda sabendo fazer isso do dia para a noite. É uma decisão pessoal. Nós vamos ver aqui que Paulo diz assim, olha, sejam mansos, sejam pacientes, sejam longânimos. É fruto do Espírito. Clame ao Espírito Santo isso sobre a sua vida. Mas humildade é uma decisão pessoal. A gente precisa decidir. E se você está aqui e for reconciliado com Cristo, é porque você tomou uma decisão pessoal de uma humilhação voluntária. Porque não há como ser reconciliado com Deus se não for mediante uma humilhação voluntária. É a gente dizendo assim, eu não posso salvar a mim mesmo. Eu preciso de um Salvador. Isso é humilhação voluntária. Isso nos reconciliou com o nosso Deus. É a gente dizer assim, eu não consigo fazer por mim mesmo. Se for por mim, vai dar ruim. Eu preciso de Deus. Isso é humilhação voluntária. E para sermos reconciliados com Deus, nós precisamos estabelecer na nossa vida uma humilhação voluntária. Eu escolho, eu decido me humilhar. Aí Deus vem e através de Paulo diz assim, sobre vocês está a palavra de reconciliação. Sobre vocês está o ministério da reconciliação. Então Deus de alguma forma está dizendo para nós assim, vocês vão precisar de uma humilhação voluntária, que não é só diante de Deus, mas que também é diante dos homens. Aí ficou mais difícil, não ficou? Porque enquanto era para se humilhar diante de Deus, estava bom. Mas quando passou a ser se humilhar diante dos homens, começou a ficar mais difícil. Mas aí a gente olha para Cristo e a gente vê um Cristo que não se humilhou apenas diante do Pai, mas que se humilhou diante dos homens. Que se desfez de toda a sua glória, se esvaziou, a gente está cheio demais às vezes, que se esvaziou e tomou a forma de servo e se humilhou. É humilhação voluntária, é uma decisão. Eu decido. E em nenhum lugar você vai encontrar escrito que Jesus se sentiu humilhado. Jesus estava mal, Jesus estava triste, Jesus estava decepcionado, Jesus estava decepcionado, amargurado. Porque ele tinha sido humilhado. Você vê isso? Jesus chorando porque estava se sentindo humilhado? Não. Por que não? Porque Jesus escolheu a humilhação voluntária. E aquele que humilha a si mesmo, ninguém consegue fazer isso com ele. Porque eu não consigo, ninguém vai conseguir colocar isso aqui, nessa posição, se isso já estiver aqui. Entende? Ninguém vai te colocar numa posição de humilhação se você já estiver lá. Mas para isso a gente precisa se esvaziar. E às vezes o que falta muito nas nossas relações é um esvaziamento. Só quem chegou nessa posição de humilhação consegue pegar aquilo de ruim que alguém fez com você e transformar em adubo para você ser um solo ainda mais fértil. Mas para isso a gente precisa se esvaziar. Então não deixe, meu irmão, que as relações que nós temos uns com os outros feche seu coração, te torne superficial, distante, afastado. Você até vem na igreja, mas você senta lá no final e você não conversa com ninguém, porque você já foi ferido, você já foi magoado. E nessa hora a gente precisa dizer assim, Deus, eu faço aqui uma humilhação voluntária, eu me submeto a novas relações, mesmo correndo esse risco. Porque eu decidi me colocar na posição de humilhação, ninguém mais vai fazer isso comigo. Mas isso é uma oração que a gente faz diariamente, porque não é fácil. Não é fácil. Ser humilde não é simples. Não é sobre a roupa que você veste, ou sobre falar baixinho, ou sobre ter vergonha dos outros, não.
Humildade é muito mais difícil do que isso. Mas um reconciliador é chamado a ter como característica de vida a humildade. Não deixe as humilhações te tornarem mais amargo, mais fechado, mais superficial. Seja fértil, porque mediante a humilhação voluntária que te reconciliou com Deus, agora você é solo bom. E aí a segunda característica que Paulo veio dizer sobre ser digno da vocação que recebemos em Deus, é ser manso, é ser paciente, é ser longânimo. Como isso é difícil. E aí eu queria fazer um exercíciozinho aqui para você guardar isso na sua memória, usando um elástico. Em algum lugar eu vi isso, não sei onde, mas que para a gente ser paciente, para a gente ser manso, ou então eu inventei esse negócio, eu não sei. A gente vai precisar ser como um elástico. Um elástico, meu irmão, ele tem um propósito. Qual que é o propósito do elástico? Amarrar alguma coisa. De preferência, dinheiro, né? Mas nem sempre a gente tem. Há um propósito no elástico. Mas para a gente amarrar alguma coisa, nós vamos precisar, amor, me ajuda aqui, fazer um favor. Para a gente conseguir alcançar o propósito, nós vamos precisar esticar o elástico. Percebe? Eu só consigo se eu esticar. Aí eu chego no meu propósito. Fica aqui. Aí eu chego no meu propósito. Porque eu estiquei. E a paciência se parece muito com isso. A gente vai ter que esticar um pouquinho mais a nossa paciência, se nós quisermos chegar no propósito que nós temos. Mas o propósito que nós temos no Ministério da Reconciliação não diz só de mim, mas diz da minha relação com o outro. E aí fica um pouco mais difícil. Porque o outro também está envolvido nesse processo. Então, ele precisa segurar de um lado e eu preciso segurar do outro para conseguir chegar no propósito. Vamos tentar. Percebe que fica aí? Percebe que fica um pouco mais difícil? Porque o outro está envolvido nisso. Aí é eu esticando a minha paciência de cá e o outro esticando a paciência dele de lá. Não é assim no casamento? Não é assim na célula? Não é assim com aquela pessoa que você fica, nossa, fulano é difícil. Mas eu preciso lembrar que eu também sou. E aí eu estico a minha paciência daqui, o outro estica a paciência dele de lá. Mas aí pode dar ruim esse negócio. Pode dar ruim, porque aí eu vou esticar a minha paciência daqui, ele vai esticar a paciência dele de lá, mas se um soltar, perdão, meu bem, o outro machuca, entende? Pode ir lá, meu amor, era só para um momento de vingança aqui. Se um lado solta, o outro lado machuca. Paciência. O outro lado é ferido. E às vezes é isso que a gente está fazendo. A gente não está conseguindo esticar um pouco mais a nossa paciência. E longanimidade é fruto, é característica do fruto do Espírito Santo. Nós precisamos pedir. Você pode dizer assim, mas eu nasci assim, do pavio curto. Mas você nasceu de novo, querido. Você lembra que você nasceu de novo? E quando você nasceu de novo, você recebeu um presente, o Espírito Santo está sobre a sua vida. Então, ore e diga, eu quero me apropriar do fruto do Espírito, que tem como uma de suas características, longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Longo, aquilo que se estica, é longo para se irar, é longo. É o que nós precisamos aprender. A esticar um pouquinho mais a nossa paciência.
E tomar cuidado para a gente não soltar. Porque tem gente que não é paciente. Tem gente que só acumula para a hora certa. Você conhece gente assim? Até parece que é paciente, mas não é. Porque ele está só juntando. Porque numa hora, ele vai soltar o elástico. Isso não é ser paciente. Isso é ser vingativo. Porque você está se armando. Porque o paciente passou. Eu não estou juntando. Fez, não gostei. Conversamos e passou. Eu não estou acumulando. Mas não é fácil ser paciente. Ser paciente é uma tarefa difícil. E aí eu quero te dar algumas dicas para ter paciência. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Não tenha expectativas exageradas. Pastor Aloysio falou um pouco sobre expectativas ontem. Semana passada aconteceu um negócio no meu trabalho, que eles entraram e roubaram uma TV de 50 polegadas, que nós temos lá, entraram pela janela. Alguém deixou a janela aberta. E aí começou o dilema da janela aberta. E nós temos uma vigilância patrimonial lá, que vigia o prédio, né? Nós tivemos alguns incidentes lá. Inclusive, esse vigilante está lá, porque aconteceram algumas coisas lá conosco. E aí foi necessário. E aí, ele tem a responsabilidade de zelar pelo prédio. Mas ele está lá tem um mês. E aí, nós conversando, eu falei assim, gente, o rapaz está aqui tem um mês. E a culpa caindo sobre ele. E eu falei, talvez ele nem saiba que ele tinha que fazer isso. Alguém falou que ele tinha que fazer isso. E tem uma outra pessoa no meu trabalho, que ela é um pouco mais impulsiva. Não, mas ele... É a única coisa que ele tem para fazer, Elaine. Como assim? É o que ele tem, é o serviço dele. Eu estou calma, mas ele tem um mês que ele está aqui. Isso foi falado para ele, que ele tinha que conferir todas as janelas. E no fim das contas, isso não tinha sido falado para ele. E ela ficou nervosa, ela virou para mim e falou assim, você não serve para trabalhar com RH, porque todo mundo tem família, todo mundo precisa trabalhar. Na verdade, ela meio que disse assim, gente, vamos mandar o cara embora. E aí eu fiquei pensando, quanto nós temos expectativas exageradas sobre as pessoas. Lívia também falou disso aqui ontem, que dificuldade dar uma segunda chance. E eu fiquei pensando, mas se a gente conversa com esse rapaz, explica isso para ele, é provável que ele fique muito mais atento, porque ele já falhou uma vez. Ele não vai querer falhar a segunda. E é possível que, ao perceber a generosidade de mantê-lo aqui, ele ainda se torne um funcionário muito melhor. Mas a gente não consegue enxergar isso quando nós temos expectativas exageradas. É ela me dizendo, mas é a única coisa que ele tem para fazer. Esse erro é imperdoável, ela disse isso. Tem erros que a gente não passa por cima. A nossa dificuldade de dar uma segunda chance. Quantas vezes fizeram alguma coisa com você e você não deu uma segunda chance? Você não permitiu uma segunda chance. E aí, se você fizer uma análise criteriosa, talvez você perceba que você exagerou nas suas expectativas, que eram irreais. E muitas vezes o que a gente espera do outro é uma projeção da gente. Eu quero que o outro seja a minha imagem. E eu amei aquela citação do pastor Aloysio de ontem, eu vou anotar aquele negócio. A gente tem expectativas irreais, porque a gente quer que o outro seja do nosso jeito. Então, não dá certo esse tipo de relacionamento. Você quer que o seu líder de célula seja de tal jeito, mas o outro participa da célula com você, mas ele fala demais. Mas você quer que ele seja igual a você que fala pouco. A gente quer que o outro seja a nossa imagem. Mas as pessoas são a imagem de Deus. Ele quis que fosse assim. Que bom que ele não quis que fosse a minha. O seu irmão, ele é também uma projeção de uma semelhança
de Deus, assim como você é. Nós não somos o padrão. Quantos relacionamentos foram quebrados por causa das suas expectativas? Mora um pastor lá em casa. Tem um pastor que mora lá em casa, minha gente. Que assim, como diz a Lívia, é um santo homem de Deus. Que acontece um negócio lá em casa que ele nem sabe disso. Mas que me irrita profundamente. Eu falo muitas coisas lá em casa, mas disso eu não falo não. Nunca falei, porque é uma expectativa irreal. Esse santo homem de Deus, esse pastor, ele pega a toalha, estende no varal. Isso já é um grande avanço, mulheres, não é verdade? Ele estende no varal. Só que o meu varal é aquele de chão baixo. E a toalha está sempre assim, no varal. Sempre. E aí ela encosta no chão e aquilo me dá um nervoso. Ele não sabe disso. Mas eu arrumo aquela toalha todos os dias. Todos os dias eu pego aquela toalha para ela não encostar no chão e eu coloco ela retinha. Porque ele joga aquele negócio lá e aquele trem fica torto. Mas eu vou falar disso, meu irmão. Eu vou criar confusão por causa da toalha. Para mim. Para mim. Aquela toalha tem que estar certinha ali. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vai secar do mesmo jeito? Vai secar do mesmo jeito. Mas a minha expectativa pode criar uma confusão de relacionamento desnecessária. Seja como casal, seja como família, seja como igreja. Esse negócio está aqui, ó. A minha expectativa é que a mãozinha estivesse um pouco mais baixa. Eu vou criar exemplo, tá, gente? Eu vou criar uma confusão, porque a minha expectativa é que estivesse um pouco mais baixo, mas é isso que a gente faz na igreja. Você já organizou alguma coisa com os irmãos da igreja? Eu nunca organizei, ainda muito levemente, alguma coisa aqui, então eu posso falar. Meu irmão, que confusão. Que confusão. Mas aqui não acontece, eu ainda não tive a oportunidade de organizar junto. E eu sei que aqui não acontece. Mas eu já organizei em outros ambientes, que é uma brigaiada. É gente que vira a cara para o outro, porque a mãozinha tinha que estar um pouco mais baixa. Meu irmão, expectativas exageradas que a gente deposita sobre as pessoas. E aí, daqui a pouco, e mulher é ótima nisso, tá? Esse recado é para nós. Porque mulher é mimizenta, mulher é da confusão. A gente vira a cara uma para a outra. A gente fica de mau humor, o dia acabou, porque a irmã que está comigo aqui... Que é isso aí, Jesus? Que movimento é esse aí, Jesus? A gente cria uma confusão. E no final, está todo mundo quebrantado. Que a gente organiza as coisas e no final a gente está quebrantado. Porque o Espírito Santo vai falando ao nosso coração. A gente vai sendo movido pelo Espírito. Deus vai tocando na gente, a gente vai se quebrantando. Por isso que a gente precisa viver... Igual no encontro com Deus, a gente tem que viver assim, porque aí a gente está sempre quebrantado. E aí, no final, a gente fala assim, me perdoa, minha irmã, por causa da mãozinha. Minha irmã, eu não queria ter brigado com você por causa da mãozinha. Amém, que a gente se quebranta no final. Mas perceba as expectativas exageradas que a gente estabelece nas nossas relações como família, como igreja. Seria tão mais simples se a gente escolhesse o caminho do amor e priorizar as pessoas ao invés das nossas opiniões. Seria tão mais simples se a gente estivesse sempre quebrantado para compreender que aquilo que eu digo pode ferir o outro. A gente teria mais paciência se a gente compreendesse que o meu irmão vale mais do que uma mãozinha colocada mais para cima ou mais para baixo.
se a gente compreender o valor das coisas em relação às pessoas, a gente conseguiria ter um pouco mais de paciência. Se eu conseguir compreender que o meu marido vale mais do que a toalha do varal. E, gente, teve um dia que eu cheguei, agora eu vou arrumar confusão mesmo. Teve um dia que eu cheguei em casa, e esse homem tinha estendido, isso não está na mensagem, minha hora está passando. Tinha estendido as roupas que estavam na máquina. Passou um anjo lá. Assim, foi algo sobrenatural aconteceu naquele dia. Que o homem estendeu as roupas que estavam na máquina. Eu deixei batendo, fui trabalhar. E quando eu cheguei, estava tudo no varal. Isso é algo divino, meu irmão. E aí, querida? As mulheres vão me compreender. Você consegue imaginar como é que essa roupa estava estendida no varal? Você tem noção? Você tem noção que eu cheguei, eu tive a impressão que o boi passou lá em casa e mastigou na real? O impacto, na hora que você entra no portão da minha casa, você dá de cara com o varal. Na hora que eu entrei no portão, o impacto daquela roupa, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, eu vou ter que passar essa roupa toda, porque eu coloco tudo bonitinho para só dobrar e guardar. Eu vou ter que passar essa roupa. Daí um boi passou ali, meu Deus do céu. A primeira coisa que eu pensei foi isso, expectativas exageradas. Aí o Espírito tocou no meu coração, de vez em quando isso acontece. E aí eu falei, não, glória a Deus, Ele colocou no varal, vai secar, obrigado, Senhor. Estava igual o boi, mastigou, estava. Irmã Terezinha é a melhor dessa igreja. Mas, meu irmão, estava lá, ia secar. Daquele jeito, que você não sabe onde começa a manga e termina a gola, mas ia secar. Vamos parar de ter expectativas exageradas nos nossos relacionamentos com as pessoas. Vamos valorizar as pessoas mais do que o nosso jeito certo daquilo ser feito. Que a gente vai conseguir ter um pouco mais de paciência. E aí, uma outra dica para você ser paciente é cuidado com o espírito crítico. Olha só o que Paulo diz. Paulo é sensacional. Paulo, escrevendo à igreja aos Romanos, ele diz assim: um crê que pode comer de tudo, já o outro come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, gente? Cada um com seu cada um, cada qual com seu cada qual. Fique em paz. O outro não precisa ser do jeitinho que você quer que ele seja. Um acha que pode comer de tudo, não, o outro acha que é só vegetais. Amém. Um acha que tem um dia que é santo, o outro acha que todos os dias são. Amém. Isso nos faz longânimos. Não podemos ser dominados por um espírito crítico. Essa mania de achar que nós somos o padrão. Muitos dos nossos relacionamentos não funcionam porque a gente acha que a gente é o padrão. E quem estabeleceu que a gente é o padrão? Sabe por que muitos pais têm muitos conflitos com os filhos? Porque eles são o padrão. Meu irmão, você não é o padrão. Cristo é o padrão. E Paulo está dizendo aqui, ó, Deus aceita, então tá bom. Então tá bom. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo para conseguir abandonar o espírito crítico. Tem gente que vem para a igreja e ele olha assim, a gente pregando e diz, eu faria melhor. Ah, se fosse eu que tivesse no louvor,
se fosse eu, o líder dessa célula, se fosse eu que tivesse organizado isso aqui, se fosse eu, e a gente fica no se fosse eu, e se fosse eu? Mas não é você, e você não é o padrão. E eu estou dizendo isso para mim, gente, porque eu sou uma pessoa de espírito crítico, e eu clamo ao Espírito Santo sobre a minha vida, porque eu vou olhar para as coisas e eu vou, isso pode ser melhor, e eu acho que isso aqui, se fosse assim, ia ser melhor. Às vezes a gente precisa abandonar esse negócio, de olhar para tudo com um olhar crítico, de olhar para as pessoas com um olhar crítico. Só assim nós vamos conseguir ser longânimos, ser pacientes, esticar o elástico. Quando você chegar na sua casa, chegar na sua célula, você chegar na igreja e acontecer alguma coisa lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, e você começar a perder a paciência, repita assim, Elaine, não o seu nome, tá? Estica o elástico. Lembre-se, quando você chegar na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na igreja, na célula, e alguém fizer alguma coisa que para você não foi bom, diga para si mesmo, Elaine, transforme isso em adubo. E siga em frente. A vida pode ser vivida com um pouco mais de leveza, irmãos. Eu tenho aprendido isso. A vida pode ser vivida com um pouco mais de leveza nas nossas relações. E aí, um último tópico para a gente fechar. Um reconciliador é pacificador. Paulo diz assim, suportem uns aos outros em amor. Isso poderia ser aplicado de diferentes formas, mas eu aplico isso aqui à paz. Seja um pacificador, porque suportar uns aos outros é ser um pacificador. É disso que a igreja precisa para crescer, é disso que a célula precisa para multiplicar. E ser pacificador, a gente está falando de paciência, é diferente de ser paciente. Porque o pacificador é o promotor da paz. E quando Paulo diz assim, lá no texto ele fala, guardem a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele está dizendo, por meio da paz, o Espírito opera a unidade. Então, sejam pacificadores. Porque a unidade que vocês precisam será gerada pelo Espírito, se vocês estiverem unidos pelo vínculo da paz. Então, vocês vão precisar ser pacificadores. A igreja é composta por gente pacificadora. Mas ali está escrito paz, não é passividade. Porque às vezes a gente confunde ser pacífico com ser passivo. E são coisas diferentes. O passivo é omisso, é apático, é indiferente. E Paulo diz, guardem a unidade, procurem guardar a unidade. Isso não é passividade, isso é movimento. Isso é ação. O passivo, ele é omisso. Tem muita gente que parece que é pacífico, mas na verdade é omisso. Você acha que ele é pacífico, porque ele não se envolve em conflitos. Mas ele também não se envolve com as pessoas. Aí fica fácil. Aí a gente vira e diz, não, mas eu não tenho problema com ninguém, eu sou pacífico. Mas você se relaciona profundamente com as pessoas, você está numa célula, você vive aquilo ali como estilo de vida. Senão, você não é pacífico, você é passivo. Você se omite. Você é indiferente às relações. E isso não é ser pacífico. E nem significa que ser pacífico é não haver conflito, é não haver confronto. Porque já diria aquela banda gospel Rapa, que paz sem voz não é paz. Os meninos sabem completar não, né? Amém, porque essa é antiga, né? Paz sem voz não é paz, é medo. Nós não temos que ser covardes. Alguns confrontos serão necessários, mas eles precisam ser gerados
por amor, com o objetivo da paz. A gente conhece um homem na Bíblia que parece pacífico, mas que foi omisso, mas ainda assim um homem segundo o coração de Deus. Davi peca, nós conhecemos a história, adultera. O profeta vem e diz: nunca mais a espada sairá da sua casa, Davi. O profeta disse assim: vai ter confronto, vai ter conflito. Mas o profeta não disse: finja que você não está vendo. Deixa abaixo. Não se envolva. Não, o profeta não disse isso. O profeta apenas disse: vai ter confronto. E o pacificador não é aquele que se exime de qualquer tipo de confronto, que evita qualquer tipo de confronto, é aquele que administra com sabedoria os confrontos. Esse é o pacífico. Davi tem uma filha estuprada pelo outro filho, então Davi tem um filho estuprador, e Davi tem um outro filho que odeia esse irmão estuprador. Davi tem um problema gigantesco dentro de casa. Aí você vai ver na palavra, o que fez Davi? Nada. Nada. Davi foi omisso. Davi não foi pacífico, porque o problema estava lá. E continuou lá. Porque Davi foi lutar as suas guerras externas e esqueceu que tinha um confronto para ser estabelecido em amor, para que houvesse paz dentro da sua casa. Alguns confrontos serão necessários. Nós só precisamos aprender a escolher as lutas certas. Porque tem muita gente estabelecendo confronto dentro da igreja, confronto dentro da família, para estabelecer a sua opinião, não para estabelecer a paz. E o confronto que é promovido por amor, ele é o objetivo de estabelecer a paz, não a minha razão. Se eu estabeleço um conflito com alguém, eu vou lá e vou falar alguma coisa com aquela pessoa, e não é movido pelo amor, não tem objetivo de paz. Por isso que em alguns momentos a gente pensa assim, deixa eu orar, deixa eu me acalmar, e depois eu vou lá conversar e acertar isso com essa pessoa. Porque eu também não vou ser omisso e fingir que nada está acontecendo. Mas eu quero fazer isso numa atitude de amor, com o objetivo da paz, não para estabelecer a minha razão. Por que alguns confrontos não terminam bem? E aqui eu não estou falando de confronto, briga mesmo não, né, gente? Conversa, entendimento aquelas conversas duras e difíceis. Por que alguns não dão certo? Porque todo mundo ali está tentando estabelecer a sua razão e não estabelecer a paz. Porque está todo mundo ali querendo que a sua opinião prevaleça. E não a paz. E quando a gente olha para a palavra, nós vemos que houve um pacificador, o maior de todos eles. O maior de todos eles. Jesus. Não há um pacificador como Jesus. Não há. Mas esse pacificador um dia entra dentro de um templo e derruba a mesa com um chicote na mão. Vocês conseguem imaginar essa cena? Eu me lembro que eu era da Igreja Batista de Esperança, pastor Euclides, depois veio o pastor Eliabe. E na época do pastor Eliabe, ele fez, eu acho que era um curso de homilética que a gente estava fazendo, porque tinham poucas pessoas que eu me lembro, e aquilo foi marcante para mim, porque eles fizeram todo um cenário no púlpito, e a gente está sentadinho lá, bonitinho, e o pastor Eliabe chega, aquele homem grande, com um cinto na mão, alguma coisa na mão, acho que era um cinto, e ele chega derrubando tudo. E eu olhei aquela cena e, assim, eu não sou uma pessoa acostumada com isso. Nunca vimos meus pais brigarem. Alguma discussão, mas nunca vi uma alteração de voz, nunca vi nada disso. E aí eu estava vendo, eu era uma adolescente, aquela cena e eu fiquei assim, chocada.
E quando ele falou, olha, isso foi o que Jesus fez naquele dia, eu fiquei chocada, mais ainda. Isso foi o que Jesus fez? Com o objetivo de restabelecer a ordem, porque às vezes a gente precisa gerar alguns tumultos para estabelecer a ordem, mas isso precisa ser promovido pelo amor com o objetivo da paz. Se a motivação e o sentimento for qualquer coisa diferente disso, vai dar ruim. E naquele dia os discípulos olharam para Jesus fazendo isso, e sabe o que eles disseram? Que coisa horrível, como pode ele fazer isso? Como é possível? Eu achei que esse homem era da paz. Não. Os discípulos olharam para Jesus e disseram assim, e se lembraram, diz a palavra, do que está escrito: o zelo pela casa o consumirá. Os discípulos entenderam. Jesus está causando um tumulto, mas o objetivo dele é a paz. Jesus está indignado, mas a indignação de Jesus é contra o pecado. Se nós nos indignássemos contra o pecado na vida do nosso irmão, a ponto de ir até ele e tentar estabelecer a paz, como a gente se indigna para ir até ele estabelecer a nossa razão? Tem muita gente que fica mais indignado, porque a sua razão não foi atendida, a sua opinião não foi ouvida, do que pelo pecado. Mas se somos reconciliadores, alguns confrontos em amor, nós vamos gerar, objetivando a paz. Porque confrontos geram crescimento e geram desenvolvimento para a vida da igreja também. O que gera problema na vida da igreja é a gente ficar omisso e indiferente. Fez comigo, eu nunca mais olho na cara. Fez comigo, eu nunca mais vou servir junto com essa pessoa. Porque eu não quero um confronto em amor que estabeleça a paz. Eu finjo que está tudo bem, mas não está. É trabalhoso, meu irmão, é trabalhoso optar pelo caminho do amor. Um pacificador não evita confrontos, administra confrontos que são gerados por amor ao outro e à verdade. E a verdade não é a minha, a verdade é a da palavra. O caminho do amor é trabalhoso, mas recompensador. E aqui eu finalizo. A igreja carrega o ministério da reconciliação. A palavra da reconciliação está sobre a sua vida. Está na sua boca. Mas nós vamos ter que aprender a ser humildes, mansos e pacificadores. Porque aí nós vamos encontrar a recompensa do caminho trabalhoso que o amor é. Nós vamos encontrar a recompensa do caminho trabalhoso que o amor é. É ouvir testemunhos, é poder dizer, olha, eu tinha um problema com fulano, e eu orei, e eu escolhi o caminho do amor, e eu conversei com essa pessoa. E não foi uma conversa fácil, foi uma conversa dura. Lá na minha casa, lá na igreja, lá na célula, lá no meu trabalho. Não foi uma conversa simples, mas Deus restaurou a nossa vida, Deus restaurou o nosso relacionamento. Porque eu escolhi o caminho trabalhoso do amor, mas eu tive a recompensa. Nós só ouvimos testemunhos de alianças que foram quebradas, sendo restabelecidas, restauradas. Nós só ouvimos testemunhos de reconciliação, porque alguém escolheu o caminho mais trabalhoso. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos orar por isso. Não há outro caminho, meu irmão. Não há outro caminho que nos leve a exercer a nossa vocação dignamente. Apenas o caminho do amor te fará exercer dignamente a vocação para a qual você foi chamado. Alguém que foi reconciliado e agora é reconciliador dos homens com Deus. Como nós seremos reconciliadores dos homens com Deus, se não estamos reconciliados com os homens? Que temor há no meu coração de chegar aqui e ter que olhar nos olhos dos meus irmãos
e encontrar alguém que eu tenho problema com essa pessoa. Que eu não acertei as coisas. Que temor há no meu coração de não poder olhar nos olhos de alguém aqui. Porque eu preciso desviar o meu olhar, porque eu tive um problema e eu não consegui resolver. Eu não quis lá. Eu não escolhi a humildade, eu não escolhi a mansidão, eu não escolhi pacificar. Não importa os meus dons, se eles não atendem ao propósito da reconciliação, porque a gente com quem eu não me reconciliei, eu posso ser muito boa em qualquer coisa que eu faça, mas para Deus não é útil. Feche os seus olhos e comece a orar e a dizer: Senhor, eu quero escolher esse caminho, ainda que ele seja trabalhoso. E eu sei que eu não vou conseguir sozinho, eu não vou conseguir sozinha. Mas eu escolho porque eu sei que o Espírito Santo vai me ajudar nessa tarefa. Eu não caminho esse caminho árduo do amor sozinho. O Espírito Santo me acompanha nisso. É pelo Espírito que eu consigo ser humilde, mesmo sendo humilhado. É pelo Espírito que eu consigo ser solo fértil e não deixar que as coisas ruins estraguem meu solo. É pelo Espírito que eu consigo esticar um pouco mais a minha paciência com aquela pessoa que está difícil de lidar. É pelo Espírito que no caminho do amor eu consigo ir lá, e ainda que seja confronto, será para a paz, porque o Espírito estará comigo nisso. Que o Espírito Santo nos ajude, oh Deus. Eu oro a Ti nessa manhã pelas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que não seja inútil aquilo que nós temos ouvido, mas que penetre no mais profundo do nosso coração e gere resultado prático na nossa vida. Ó Deus, que não sejam palavras, teorias, mas seja uma vida prática de um cristão que entendeu que é chamado à mais santa vocação, reconciliar os homens com o Senhor. Ah, que santa vocação recebemos, que ministério glorioso esse. Somos o povo da reconciliação, essa é a tarefa da igreja. Ai de nós se não executarmos a tarefa que nos foi dada como igreja. Ser reconciliadores. Desperta o nosso coração essa verdade, ó Pai. Que aquilo que fazemos esteja de acordo com aquilo que falamos. Não queremos carregar uma palavra que não nos transformou. Não queremos dizer às pessoas para que sejam reconciliadas, enquanto estamos em conflito não resolvido com os nossos irmãos. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Que os ouvidos daqueles que precisam ouvir nas nossas células a respeito do Evangelho não estejam fechados, porque observam as nossas relações e elas não condizem com aquilo que pregamos. Tenha misericórdia, Deus. Nos ajude, nos ensine a viver uns aos outros da maneira como Paulo tantas vezes diz que deveríamos fazer. Dá-nos um pouco mais de paciência. Torna-nos mansos, porque queremos nos parecer com quem Cristo é. E nós sabemos que Tu és esse Deus manso e humilde. Oh, Jesus, nos ajuda. Se há situações mal resolvidas no meio da Tua igreja, se há omissões aqui, porque nós escolhemos nos afastar, eu oro ao Senhor que o Espírito Santo incomode os meus irmãos nesse momento, para que conversas duras aconteçam,
mas a paz seja restabelecida, porque nós carregamos este ministério, e como igreja, haja paz no nosso meio, haja reconciliação no nosso meio. Oh Deus, isso é só para quem escolheu a humilhação voluntária, e nós escolhemos por esse caminho, e por isso nos reunimos como igreja, porque ser igreja não é uma tarefa fácil, nunca foi, não será. Mas como o ferro afia o ferro, que o Senhor nos ajude, para que uns aos outros nós possamos nos aprimorar e nos aperfeiçoar, para cumprir o chamado do Senhor nas nossas vidas, sem nenhum impedimento, em nome de Jesus. Querido, que congresso, tá? Que é isso, viu? Glória a Deus, que manhã. Tenho certeza que você está aí, nesse momento, dizendo assim, que bom que eu vim, que bom que eu consegui chegar, louvado seja Deus. Nós vamos agora, queridos, servir o café. Primeiro eu quero agradecer, 20 minutos, pastor? Sim, eu tenho que falar, senão vai ficar lá. 20 minutos para o nosso café. Quero dizer uma coisa para você. Primeiro fomos ministrados então ontem à noite sobre a questão do amor, onde às vezes não damos uma segunda chance. Pastor Luiz falou então sobre a expectativa que nós criamos. A Elaine agora pela manhã, bagunçou o restante do negócio, onde trouxe para nós este pensamento com relação ao amor, com suportar. E aí foi muito interessante. Agora nós temos aí, qual é a maior dúvida que nós temos entre os jovens, entre quem está chegando na igreja? Qual é o meu ministério? Eu não sei qual é o meu ministério. Eu sou palavra, eu sou louvor, eu sou acolhimento. Não, você tem um ministério, o ministério supremo. Você é um reconciliador, assim como você foi reconciliado com Cristo. Não está conseguindo reconciliar, não? É porque talvez você ainda não conseguiu se reconciliar com Cristo. Então hoje também é dia de decisão, hoje também é dia de transformação. Há oportunidade em todo o tempo. Então, ficou aí várias coisas para se pensar, Somos pedra de tropeço ou reconciliador? Já esticou sua paciência hoje? Já deu aquela tensionada nela? Agora nós vamos para a nossa segunda parte. E aí eu pergunto, como anda o nível do seu amor? Qual o nível do seu amor? Como é que você classifica? Como é que você faz? Assim, aquele ali eu amo 3. Aquele lá eu amo 7. Aquele eu amo 9. 10 não dá para amar ninguém não, porque ninguém é perfeito, então eu não amo ninguém 10, eu só amo até 9, que é o máximo. Quão intenso é o seu amor? Quão profundo é o seu amor? Você ainda tem reservas para amar? Quem é a sua referência de amor? São muitas perguntas que ficam. Agora eu vou convidar um rapaz aqui, para ele falar, e eu vou dizer para ele uma coisa assim, já me compadecendo dele. Nós somos de inovação, nós estamos orando para que alguém invente um dispositivo de autossecagem, porque a toalha causa muito problema em todos os lugares. Em todos os lares, já tem, já? 2.000? Então é isso, porque olha só, a toalha causa problemas em muitos lugares, eu sei que em muitos lares aí a toalha causa problemas, então a gente vai acabar com a toalha, vamos resolver pelo menos parte dele. Queridos, já esticou sua paciência hoje? Oi? 4.000? Jesus amado. Queridos, eu quero convidar para cá o pastor Guilherme. O pastor Guilherme, hoje também, podemos dizer que nós temos hoje um conferencista fora da nossa cidade. Afinal, fomos agraciados, pastor Jeremias Pereira está aqui conosco hoje. Olha só, olha que bonito. Vem para cá, pastor Jeremias. Menino bonito, Glória seja da... Pior que eu gosto das camisas dele. Você gosta da camisa dele? Eu dou graças a Deus pela vida do pastor Guilherme, já tenho aprendido demais com esse homem aqui, estou colado nele, já fico pegando no pé dele para poder ter um pouco daquilo que o Senhor tem falado na vida dele. E hoje vai falar conosco, mais uma vez, querido. Amém. Querido, nós estamos falando sobre amor, o Josué estava conversando com a irmã dele, eu falei assim, nós estamos falando de amor, mas é na base da pancada, então nós vamos, ou sai daqui amando ou marca o dia. Amém? Deus, nós te glorificamos, nós exaltamos o Senhor pela oportunidade que temos, ó Pai.
Temos a oportunidade de ouvir do Senhor, ó Pai, em primeira mão, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pelo seu amor, ó Pai, para conosco, ó Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Neste momento, ó Deus, o pastor Guilherme vai nos conduzir, ó Pai, naquilo que o Senhor já falou com ele, ó Deus. Seja com ele, ó Pai, seja com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Vocês estão felizes? Estou aqui com as minhas duas mãos livres para caso eu precise esticar o elástico, né, meu bem? Eu acho que de tudo que você tem aprendido aqui, uma coisa vai ficar marcada no teu coração. Que ninguém nessa igreja estende toalha igual a minha. Entendeu? Isso vai ficar marcado. Eu já estou pensando em um curso, pastor Aloysio, de vender na internet um curso de como esticar toalhas. Desde o processo da tiragem da máquina até a observação via paquímetro, em relação a quantos centímetros estão do chão e ao ângulo do varal. Tá bom, irmãos? Estamos aqui muito ligados no melhoramento que precisamos ter a partir desse congresso, e eu digo, irei melhorar. Ainda que custe. Ai, ai. Vocês não é crente não, irmãos. Ai, Deus, é cada uma. Mas faz parte da vida, né não? A gente está melhorando. A toalha já está saindo do lugar dela, então. O que está proposto para falar nessa manhã é: o caminho do amor é trilhado por campeões. Mas fique tranquilo, não é uma palestra motivacional. Inclusive, pode até parecer o contrário, conforme eu for falando. Mas continue aí, como foi dito aqui pela Nilson, a gente tem aprendido a partir da pancada mesmo, que é assim que a gente aprende a amar às vezes, ou quase sempre. Eu queria que você pensasse comigo sobre que tipo de campeão nós estamos falando. Porque fato é que o caminho do amor tem muitas paradas, muitas sinalizações, obstáculos, e os fracos e os desistentes não vão conseguir ir adiante. Quem for fraco e quem for desistente não vai conseguir. E é exatamente por esse motivo que o caminho do amor é trilhado por campeões. É como uma maratona. O caminho do amor é como uma maratona. Vocês já viram a maratona de São Silvestre? Naquela faixa inicial ali, na linha de partida, tem os etíopes, os quenianos, alguns brasileiros, mas tem também o tiozão da Havaiana. Tem também aquele vestido com a camisa do Michael Jackson, o cosplay do Michael Jackson. Você olha e fala, o que esse cara está fazendo aí? Só para aparecer na foto, irmão. Por quê? Pela empolgação de correr uma maratona. Mas no caminho do amor, que é trilhado por campeões, a sua empolgação não basta. Você pode estar lá empolgado, sendo cosplay de alguma coisa, mas enquanto você não entender que você precisa suar. Por quê? Porque na metade da maratona, ou menos, você vê que o Michael Jackson já ficou para trás, o tiozão da Havaiana ficou para trás, e quem é que está adiante? Os que treinam, os que decidiram ser campeões, porque o treino faz parte do seu processo. Para sermos campeões de fato, nós precisamos vencer o desafio do próprio ego. Eu acho que você está aprendendo isso aqui esses dias. Do seu temperamento, das suas vontades, e o que foi dito pela Elaine, das suas próprias opiniões. Olhar para Jesus é ver a face de Deus e descobrir quem nós devemos ser. Em muitas áreas da nossa vida, eu diria que o amor é uma delas. Creio que você está aqui nesse tempo, entendendo que Deus quer tratar você na área do amor, porque não é uma área indiferente. Nós estamos aqui, como diz a canção do Morada, crescendo, absorvendo e desenvolvendo amor. Então, espero que você saia desse congresso decidido a trilhar esse caminho em nome de Jesus, tá bom? Mas eu queria fazer você refletir sobre a vida desse cara ali, tá pequenininho, mas esse cara que está ali é o Edmund Hillary, e atrás dele está o Monte Everest. Esse homem foi o primeiro homem a subir o Monte Everest com seus 8.850 metros. E esse homem subiu o Monte Everest no dia 29 de maio de 1953. Não sei quantos aqui lembram. Quantos estavam assistindo a TV no dia 29 de maio de 1953? Mas se você não sabe, o dia que ele subiu o monte é o mesmo dia em que a rainha Elizabeth, que para muitos era eterna, eu achava que ela era, né? Mas que Deus a levou. Foi no mesmo dia que a rainha Elizabeth
foi coroada. E ele dedicou a subida ao Monte Everest a ela. E logo em seguida, ela deu a ele o título de Sir, pelo seu feito de ter subido o Monte Everest. Mas olha uma coisa, 1 ano antes ele tinha tentado, mas ele não conseguiu. E a história diz que mesmo tendo tentado e sem conseguir, uma turma decidiu homenageá-lo, chamar ele para falar. E aí, enquanto ele ouvia os aplausos da sua tentativa frustrada, porque ele se sentia incapaz, ele foi até um local onde havia foto do Monte Everest, 1 ano antes de subir. O pessoal resolveu homenagear ele mesmo, ele não tendo conseguido, porque ele tentou. Dizem que ele chegou até uma foto do Monte Everest nesse ano que antecedeu o seu sucesso e disse: Monte Everest, você me venceu esta primeira vez, mas eu irei vencê-lo no próximo ano, por uma razão muito simples. Você já chegou ao máximo da sua altura, enquanto eu ainda estou crescendo. Uau! Irmão, sabe qual é o problema? No caminho do amor, é que a gente está na metade do monte e se esqueceu que em Cristo a gente pode crescer. A gente desiste muito fácil de escalar, irmão, enquanto a gente pode dar um pouquinho mais de nós. E a gente fica no meio do caminho, mas o caminho do amor é trilhado por campeões, por aqueles que olham para as adversidades, que olham para o tamanho do monte e falam: olha, você não vai crescer mais que isso, mas eu sei que eu posso ir além, eu sei que eu tenho ainda uma gordurinha para queimar, eu posso andar mais 1 milha, crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui, é o que Pedro diz quando escreve sua carta. Então o campeão no amor cresce a cada nova experiência, porque ele está sempre lutando, escalando. E uma pergunta que pastores ouvem muito é: até quando devo lutar por alguém? Até quando eu devo lutar por aquela amizade? Até quando eu devo lutar por um casamento? Até quando eu devo lutar por esses meus amigos? Ou, no nosso contexto, até quando eu devo lutar por essa pessoa que está aqui na minha célula? Por esse membro da igreja? Essa pergunta é recorrente e eu queria responder a partir do Cristo, até porque não há uma resposta mais necessária. Em João 13, nós temos no contexto de João 13, muitas coisas na verdade, né? Mas nós temos sobretudo a mesa. Jesus está ali numa casa, diante dos seus discípulos, aonde muita coisa acontece, mas tudo acontece ao redor da mesa, e eu acho isso sensacional. Mas no versículo 1, na parte A, diz assim, ó: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo, ênfase no sabendo, Jesus, que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai. Deixa eu só dar uma pausa. Percebe que ali tem uma ênfase no sabendo? Quem escreve isso? João, conhecido como discípulo amado. João conhece muito bem o coração de Jesus e descreve esse coração em seu evangelho. Ele sabe que Jesus é um Jesus que ama. E o texto está dizendo que Jesus sabia. O que é esse texto, irmãos? Esse texto, esse momento da mesa, antecede a paixão. É um pouquinho antes, é uns 45 do segundo tempo. São os últimos momentos de Cristo com seus discípulos. Ele está no clímax da sua missão. É o momento que ele precisa morrer, é o momento que ele precisa se entregar. Está próximo, a aflição aumenta, a angústia aumenta. É chegado o tempo, é chegada a hora. E percebe que o texto diz, sabendo, Jesus sabia. Isso nos leva a crer alguns pontos que eu quero trazer aqui para vocês. Jesus sabia o quê? Jesus sabia que Judas irá traí-lo. Porque no versículo 21 do capítulo 13 diz: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Irmãos, o amor do Cristo prepara a mesa, revela a graça, mesmo diante da traição. Quantos de nós teríamos a disposição de preparar a mesa diante da traição? Quem de nós aqui teríamos tempo para um jantar próximo à sua morte? Quem aqui teríamos a serenidade de preparar a mesa diante de tão cruel realidade? Irmãos, esse jantar não é um jantar fácil. Sabe aquele jantar que tem um climão? Tem sempre um tipo polêmico na mesa, não tem? Tem sempre uma tia que lança um negócio e fala: mentira que a tia falou isso, gente, mentira que a tia falou isso. Aí fica um climão na mesa. Jesus fala: alguém vai me trair. Climão. Esse jantar não foi fácil, irmão. Eles estão na mesa comendo
e Jesus lança a primeira bomba. Jesus sabia que alguém iria traí-lo, mas essa não é a única bomba, irmãos, haviam mais. Jesus, no versículo 38, vai dizer, alguém vai me negar, porque Pedro diz, não, eu vou contigo até o final, e Jesus, meu amigo, deixa eu te falar, não vai ser assim não, porque antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, Jesus libera uma bomba da traição, e logo em seguida, libera a bomba da negação de Pedro, o cara para o qual ele diria, olha, eu vou passar a chave da igreja para você, o cara que prometeu dar vida. Aí eu imagino que nessa hora os discípulos falaram, eu estou de boa aqui. Papai aqui garante. Mas Jesus diz, bonitões, vocês vão me abandonar também. No final, eu vou ficar sozinho, porque é isso que ele diz no versículo 32, que vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Você vai me trair, você vai me negar, e vocês todos vão me deixar sozinho. Eu vou ficar sozinho. Você percebe a ciência do Cristo diante daquelas pessoas? Cristo tinha total convicção de quem eram as pessoas da sua célula. E se não bastasse, ele sabia do sofrimento no Getsêmani, porque em João 18:10 nós vemos todo esse cenário. Ele já tinha falado sobre esse sofrimento, e nós sabemos o que foi, Jesus indo até o Getsêmani, Jesus suando sangue, um fenômeno chamado hematidrose, que só acontece diante de um pânico profundo, diante de uma angústia incomparável, diante de um desespero descomunal, aonde alguém começa a suar sangue. Essa é a realidade do Cristo, e se não bastasse, em 18:12, nós temos a sua prisão e o seu julgamento, a qual ele também anuncia. Se não bastasse, nós temos os seus açoites e a coroa de espinho, e se não bastasse, nós temos a crucificação. O que João está dizendo no capítulo 13 é que Jesus estava ciente de tudo o que aconteceria, mas mesmo assim, como um campeão que ele foi, ele decidiu trilhar o caminho do amor. O que você está querendo dizer com isso? Que esse currículo não é um currículo de campeões para o mundo. Falar assim, pastor Milo, eu tenho uma célula para você assumir, só que o líder da célula vai ser traído, ou seja, tem um traidor na célula, tem mais, tem um que vai negar. Inclusive, todo mundo da célula vai picar a mula na primeira oportunidade. Gente, se a gente olhar essa célula de Jesus, a gente vai falar, fracasso. Eu não quero essa célula, não. Eu não quero me relacionar com essas pessoas, não. Eu não quero ficar perto de gente assim, não. Mas o que nós vemos aqui? Jesus pondo a mesa e Jesus se relacionando com essas pessoas. Você assumiria a célula de Jesus, irmãos? Você diria que Jesus é campeão aos moldes mundanos, a partir dessa perspectiva? E sabe o que eu aprendo com isso? Que na aula do amor de Jesus, de como vencer em Jesus, e eu lamento te informar que isso pode parecer muito duro, mas a vitória em amor é silenciosa, irmãos. Talvez não teremos tapetes vermelhos, nem louros na cabeça, nem coroas, nem troféus, mas ela, e apenas ela, tem consequência para toda uma geração e sua posteridade. E eu sempre me pergunto, quando eu penso nisso, qual a disposição de Jesus para se assentar à mesa diante desse cenário? Qual é a disposição do Cristo de dar de si a partir de uma realidade tão antagônica? Qual que é o caráter desse homem? Como desvendá-lo? Porque é muito amor fluindo dele. Jesus entende a traição porque ele foi traído. Saiba que Jesus entende a traição na tua vida. Jesus entende a rejeição porque ele também foi. Jesus entende a negação, porque ele também foi. Ele entende a angústia diante da dor, diante da frustração, diante da ingratidão. Quando lançaram o filme A Paixão de Cristo, um repórter escreveu assim: é impossível que a história de Jesus seja verdade. Quando o questionaram por quê, ele disse: porque é impossível um ser humano ser capaz de padecer tamanho sofrimento. E exatamente por essa loucura que a cruz é, que nós estamos aqui. Porque é por esse amor sacrificial que nós nos reunimos no domingo de manhã para aprender como amar segundo Ele. Mas qual é o segredo de campeões em amor? E o segredo está na parte B do versículo, a qual eu queria trazer para vocês. O texto diz que Jesus sabia que havia chegado o seu tempo e que Ele deixaria o mundo e iria para o Pai,
Mas olha o que faz de Cristo um servo da mesa. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até... Vamos ler juntos. Tendo amado os seus... E a pergunta que eu deixo para você é: até quando você está disposto a amar? O texto não diz, ele amou até a primeira frustração, ele amou até a primeira decepção, ele amou até o primeiro desapontamento, ele amou até que alguém pisou no calo dele, porque tem gente que é assim, né? Se pisar no meu calo também eu não amo mais. Ele amou até que ele sentiu que deveria amar, porque afinal o amor é um sentimento e não uma decisão. Não, o texto diz que ele amou até o fim. Campeões amam até o fim, porque completar a missão, irmão, não é uma opção, é um dever. Completar a missão de amar não é uma opção, meu irmão, é um dever. Mas para amar até o fim, nós precisamos entender algumas coisas, eu quero que você preste bastante atenção agora. Campeões não são movidos pela circunstância. Campeão não é aquele que não sente dores, campeão não é aquele que não passa por dificuldade, campeão não é aquele que a vida está bem, você olha para ele lá no Instagram, parece que a pessoa nem tem problema, embora aquilo ali seja tudo fake, né? Um campeão é aquele que mesmo com limitações, mesmo com adversidades, ele luta para superar cada uma delas. É como disse o Hillary, olha, eu ainda não cheguei no topo do monte, mas eu vou chegar além. Por quê? Porque eu sei do seu limite, mas eu posso crescer ainda mais. Campeão persevera. O que eu vejo muitas vezes é pessoas desistindo. Eu não quero mais liderar uma célula, porque estou passando muitas dificuldades. Irmão, de coração, entra na fila, porque tem uma galera aqui também que está. Jesus não chamou a gente porque nós estávamos com a vida 100% legal e tudo funciona, não. Ele chamou a gente porque Ele sabia que mesmo diante das circunstâncias, nosso coração é doador. Nosso coração é de servo, e a gente serve independentemente delas. Às vezes você olha para pessoas na igreja, uma vez uma irmãzinha chegou para mim, compartilhou a história dela, e ela era uma das que mais servia. Aí meu coração começou a pensar assim, gente, como pode essa irmã, com esse sorriso, servindo tanto, amando os irmãos, amando a igreja, com esse contexto? É apenas a convicção do amor do Cristo sobre a mesa, que nos faz doar de nós, muitas vezes não tendo nem para nós, mas sabemos que nele nós podemos ter, e no amor dele nós podemos fazer, e a partir dele nós podemos fluir. Campeões não são movidos pela circunstância. Você não pode ser alguém movido pela fase da tua vida. Você precisa perseverar, você precisa perseverar até o último momento. Outra lição que nós aprendemos nesse contexto da mesa e com Cristo, que campeões honram mesmo diante de conflitos. Vamos ser sinceros aqui? Diante do conflito, o que a gente quer? Deixar o outro para lá, esquecer o outro. Aí uma pessoa vira e fala, pastor, eu não estou de mal não, sabe? Eu só não estou conversando. Ok. Vamos definir melhor isso aí então. Você matou o outro dentro de você, por conta do conflito. A diferença do Cristo é que Cristo honra, mesmo diante do conflito. Olha, como seguidores de Jesus, nós não estamos imunes, irmãos. Aqui tem um tanto de gente que pensa diferente, como vocês têm aprendido aqui, que vai ter conflito. Como diz aquele texto, né? Onde tiver 2 ou 3, o BO está armado, irmão. Mas se o Espírito Santo está ali, ele vem arrumando a casa. Ele vem trazendo a paz, porque ele faz de nós mansos, longânimos e pacificadores. Entende? Se o Espírito Santo está nisso, a palavra final sobre as relações não é o caos, não é o rompimento, não é a separação, mas é a reconstrução, mas é a reconciliação, o que vimos aqui. Olha só, Jesus lança o climão na mesa ao falar que alguém iria traí-lo, mas sabe o que acontece? Pedro ficou meio pensando assim, eu quero saber, vamos perguntar para João, meu Deus do céu, quem será esse, né? Aí João chega lá, Jesus, quem é que vai traí-lo? João vira e pergunta. Jesus diz assim, aquele que eu der o pão. Perceba uma coisa aqui. Há uma pergunta a Jesus sobre quem iria traí-lo, e Jesus diz, aquele que eu der o pão irá traí-lo. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos resolver as nossas desavenças de maneira que honre ao Senhor. E assim nós estamos manifestando a graça e a bondade do Senhor, evidenciando o seu amor, entende?
Por quê? Porque Jesus anuncia a traição, eis o conflito, mas o que ele faz após anunciar a traição? Ele reparte o pão. E aí eu te pergunto, por que ninguém virou a mesa? Por que nesse momento ninguém vira e fala, traidor, agora vamos todos nele, porrada nesse cara, agora expulsem ele daqui, vamos excluir ele da nossa igreja? Por quê, irmão? Porque nessa cultura... Preste atenção nisso, o que Jesus está fazendo aqui confunde os discípulos, porque a ação do Cristo não é de denúncia. A primeira reação diante da traição nossa é denúncia. A traição do Cristo não é de denúncia, a traição do Cristo é de honra. Naquela cultura, pegar o pão, molhar o pão e dar a alguém era sinônimo de honra. Jesus está dizendo, eu te amo, Judas, apesar da traição. Eu te honro, cara, apesar da traição. Você é objeto de desonra para mim, mas eu sou objeto de honra para você. Porque não é sobre você, é sobre a disposição do Cristo que está sobre a mesa, ensinando a amar. E os seus discípulos ficam sem entender. Por quê? Porque nós não concebemos na mente humana deuses assim. Nós concebemos deuses vingativos, tiranos, que quando a gente não agrada, ele nos mata. Mas esse é um Deus que é traído e decide honrar o traidor. Irmãos, por isso que eu sou cristão, porque esse Deus não faz sentido. Eu não conseguiria imaginá-lo. Eu não tenho bondade em mim suficiente para conceber. Por isso que eu sou feitura e criação dele, pois ele me concebeu. E se eu quero aprender a amar, eu preciso aprender a amar a partir dele, porque ele decidiu amar até o fim. É assim que Jesus ama, irmãos. Eu queria afrouxar um pouco e dizer, não, ame até se aguentar. Mas enquanto você não dizer, eu amei até o fim, o caminho ainda não foi percorrido até onde ele poderia ter ido. Campeões também consideram os outros superiores a si mesmos. E é difícil isso. É difícil isso. No contexto de João 13, é onde acontece o lava-pés. E eu acho que vocês já ouviram muito sobre isso, mas deixa eu só contextualizar você. Naquela época, não tinha banheiro, nem chuveiro nas casas. Alguns homens não gostam de tomar banho e falam, eu queria morar lá. Aqui não tem, todos os homens aqui são muito cheirosos, né? Disso minha esposa não pode reclamar, porque se tem toalha no varal, tem muito banho sendo tomado, igreja, aleluia. Antes uma toalha torta no varal do que um homem fedendo em casa, não é? Aleluia. Deus está falando, vocês creem nisso? Ai, pai. Mas volte aqui comigo. Naquela época, irmãos, não tinha banheiro, não tinha chuveiro, banho era ocasião especial, tipo, tem congresso, vou tomar banho. É culto de quinta, Deus, vou tomar banho não. É culto de domingo, eu vou tomar banho. Então os banhos eram em momentos especiais, e naquela época os pés não ficavam sujos, irmãos, eles ficavam imundos. Com as sandálias, que não eram as sandálias havaianas, eram as sandálias samaritanas, de couro com 2 fivelinhas. Jesus, ao fazer o que está fazendo, ele está se colocando no lugar de um escravo. Inclusive, muitos judeus pobres se vendiam como escravos, mas os rabinos diziam a eles, quando se vender como escravo, jamais lave os pés. Qualquer judeu poderia se vender como escravo diante da fome, mas se tinha uma coisa que ele não poderia fazer em hipótese alguma, por quão humilhante isso era para o judeu, era lavar os pés de alguém, porque nas casas ficava alguém na porta, e esse era o trabalho mais humilhante, era daquele escravo que não serviu para mais nada, era aquele escravo que não serviu para tocar, que não serviu para cantar, que não serviu para nada que você imaginar, para pregar, para lecionar, e de repente ele estava ali, com a toalha na mão, e com a bacia diante dele. Sabe o que Jesus está falando? Eu faço aquilo pelo qual vocês renegaram os homens, e colocaram eles como inferiores, porque eu estou aqui para amar vocês. É justamente por essa atitude, por ser esse escravo tão banalizado na sociedade, que Pedro entra em crise e diz, Jesus, sai para lá, você não vai fazer isso comigo não, Jesus. Sabe por que Pedro entra em crise, irmãos? Porque é difícil entender Jesus.
Talvez se eu estivesse lá, eu ia falar: Jesus, você é o Criador do universo, você tem toda a autoridade, e agora você é o escravo que lava os pés imundos? Eu não estou entendendo você, Jesus. Me explica melhor, você é o pastor que resgata a ovelha, ou você é a ovelha que o lobo devora, Jesus? Eu não estou entendendo, nós estamos confusos, Jesus. Como nós devemos te tratar? Você veio para dar vida ou veio para morrer? Você veio para ganhar ou veio para perder? Você diz, Jesus, que é semelhante a Moisés, mas Moisés venceu o faraó e o Egito. Jesus, você diz que é semelhante a Davi, mas Davi venceu batalhas, Jesus. Você só pode ser bipolar, Jesus, porque você é o dono do universo, mas está de repente se humilhando de tal forma que eu não compreendo. E Jesus diz: é porque eu estou lançando uma nova modalidade de ser campeão, queridos. Não é a partir dos critérios humanos, aonde salve-se quem puder, mas é a partir do meu critério. Eu salvo todo mundo. E quem for esperto me siga e seja semelhante a mim. Por que, Jesus? Porque se eu não fizer isso, você não tem comunhão comigo. Oh, Jesus, mas precisa ir até as últimas consequências? Precisa, porque não existe nada mais importante para mim, Pedro, que está ao redor da mesa. Porque eu vim para resgatar essa relação da mesa. Eu não vim morrer na cruz para fundar uma nova religião, Pedro. Minha entrega é para resgatar uma relação. O que Jesus está dizendo é: ou a gente dobra o joelho, começa a lavar os pés uns dos outros, ou a gente vai ficar sozinho. Vocês estão me entendendo, irmãos? Ou a gente se esvazia para participar na mesa da comunhão, ou a gente vai ficar sozinho. E nessa hora sempre existem os cheios de verdade e razão dizendo: ah, mas isso não é justo. Por que não é justo? Porque nessa relação só eu estou investindo, só eu me dou, só eu lavo os pés, só eu ligo, só eu pergunto, só eu me entrego. Irmão, não é sobre ser justo. Ok, mas você quer ser justo? Então seja, mas fique sozinho. Fique com a sua verdade, fique com o seu senso de justiça, fique com sua razão, mas saiba de uma coisa: você vai ficar sozinho. Tem um provérbio africano que diz: se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Eu já vi muito pastor quase dar um tiro na cabeça, porque decidiu ir sozinho. Mas quando eu olho aquilo ali, eu vejo que tem gente aqui para carregar o fardo. A gente está indo em grupo, porque a gente quer ir longe. Porque a gente decidiu amar, irmãos. Ali não tem o nome de um homem apenas, ou de uma representação simbólica de um sacerdócio. Ali tem gente que decidiu andar em grupo, amém? E se você não está incluído ali, eu te chamo para comunhão. Para sentar à mesa, para se relacionar. Para que você se veja incluído ali naquele painel, para que você se veja pertencente a esse caminho tão difícil que é o do amor, de ser trilhado, mas ele é só para campeões. Porque campeões desfrutam das relações. Mas a notícia ruim é que para desfrutar das relações, você precisa se esvaziar. Olha aí, anota isso. Se esvaziar, perdoar aquele que te feriu, amar quem te traiu, e você vai ter que servir quem não merece. Você está disposto, irmão? O que Jesus está dizendo é assim: eu tomei uma decisão. A Helena está numa fase muito sentimental. Tudo dela é: não vou te amar mais. Porque pessoas que amam fazem alguma coisa que ela queria que a gente fizesse. Helena, vai dormir. Não vou te amar mais. Porque pessoas que amam não mandam dormir. Ai, gente, é cada uma que a gente tem que ouvir. Helena, desliga essa televisão, não vou te amar mais, já está de ouvido, olha. Por quê? Porque pessoas que amam não mandam desligar a televisão. Só sei que ela tem um pacote, um combo do que é pessoas que amam, mas são pessoas que amam a partir da expectativa dela. E talvez você está aí com o seu também. E por isso você saiu da mesa da relação. Por quê? Porque você tinha todo um critério para as pessoas amarem do jeito que você queria, para você se permitir participar de uma célula. Coca-Cola do deserto, estrela da manhã, lírio dos campos.
O mundo não gira em torno do seu umbigo gospel, tá? Volta para a relação, porque você vai ficar sozinho. Você vai ficar sozinho. E nós, como voz pastoral sobre você, não queremos que você fique sozinho. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu tomei uma decisão, eu quero ter relacionamento com vocês. Eu e o Pai temos trabalhado por isso desde o jardim. Nós queremos ter vocês na mesa. Aleluia! E para isso, ele inverte a lógica. Porque qual é a lógica? Pessoas e Jesus. Homens, Deus. Ralé e o Todo-Poderoso. O clero e os reis, os senhores feudais. A lógica do mundo é essa. Um Cristo que pega a mesa está dizendo que a lógica agora é outra. Pessoas. Depois o Cristo. O dono de todas as coisas põe o mundo de cabeça para baixo, porque ser campeão no amor é se colocar debaixo dos pés dos que traem, negam e abandonam. Ser campeão no amor é se colocar debaixo dos pés dos que traem, negam e abandonam. E é exatamente por isso que em Filipenses 2:3 você vai ler esse texto. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros iguais a você. É sobre isso, irmãos? Não, né? Quão difícil é viver isso? O que Paulo está dizendo é: considerem os outros superiores a você. Por quê? Porque a nossa atitude tem que ser a mesma de Jesus. O problema é que quando você sair lá fora, nós vivemos num mundo movido pela autoestima. Talvez alguns aqui, talvez você que gosta de ouvir alguns coaches, iriam olhar para Jesus e falar: Jesus, que coisa é essa? Escravo é quem faz isso com toalha e com bacia. Jesus, você não tem amor próprio? Jesus, se valorize. Se você não se amar, quem vai te amar? Jesus, pare com isso, Jesus. O que você está fazendo, Jesus? Você não tem amor próprio, você não tem autoestima, mas Jesus está dizendo: o meu evangelho, o meu reino, o caminho do amor não se trilha pelo viés da autoestima, mas se trilha pelo viés da autoestima. Não é sobre o quanto eu me estimo, mas é sobre o quanto eu estimo vocês. E é exatamente sobre essa autoestima que estamos nós fundamentados, e é exatamente por ela que ceiamos e estamos aqui em amor, porque quando nós celebramos a ceia, embora a gente ame os sermões de Jesus, a gente ama o que Jesus fala, mas é exatamente na doação, no amor sacrificial e naquilo que Ele fez que a gente o celebra. Você quer amar assim, irmão? Com a autoestima? Certa vez um pastor disse um negócio para mim, que eu vou ser sincero para vocês, não queria ouvir não, queria continuar ignorante em relação a isso, mas não posso mais. Cheguei para ele e disse: pastor, fulano me feriu demais, fulano está falando de mim nas costas. Aí ele disse: você quer amar igual a Jesus, filho? Eu falei: lá vem, quero. Então se você quer amar com amor incondicional de Jesus, você tem que dar ao outro o direito de te ferir. Quantos estão dispostos? Quantos querem entrar na fila? Se nós queremos amar com o amor do Cristo, nós temos, por obrigação, a devoção a Ele, dar ao outro o direito de nos ferir, porque não é sobre a nossa autoestima. E foi falado isso ontem. Jesus estava preocupado com a sua reputação, mas é sobre a autoestima. Aí você pode dizer: pastor, mas eu tenho muitos problemas com a minha autoestima. Não consigo superar. Fui ferido, fui abusado, fui maltratado. Ô irmão, aí eu trago uma citação aqui, muito preciosa, para que a gente reflita sobre, do Tim Keller. Talvez você está aí dizendo: não, eu tenho problema demais, pastor, não consigo servir. Olha o que esse homem diz: os teus problemas não podem lhe impedir de servir. Jesus lavou os pés dos seus discípulos no caminho para uma cruz. Enquanto você não disser para nós que você está no caminho para a cruz, a sua desculpa não é útil, porque ela não se parece com a atitude de Cristo. Enquanto você não estiver numa situação que se assemelhe
ou que se compare à atitude de Cristo, a sua desculpa não é útil, porque ela em nada se parece com o que Cristo fez, entende? O que nós estamos querendo aqui é que você compreenda o que Cristo tem para a sua igreja e o quanto igrejas que amam são poderosas, porque elas não estão indo rápido, sozinhas, mas elas estão indo longe, em grupo. Então, nesse momento, as pessoas são edificadas, as pessoas se assentam à mesa, a gente convoca essa geração para se sentar conosco, para repartirmos o pão, para falarmos do que Deus fez por nós e do que Ele quer fazer para aquele que ainda não o encontrou. E último ponto para a gente orar: campeões mudam o mundo, campeões em amor transformam o mundo. Olha o que Napoleão disse sobre Cristo. Ele diz o seguinte: Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas a base de que firmamos as criações do nosso gênio? A base da força. Só Jesus Cristo fundou o seu reino à base do amor, e até hoje milhões de homens morreriam por ele. Sabe qual é o problema, irmãos? Que às vezes a gente está querendo construir alguma coisa à base da nossa própria força. E você quer ser um campeão? Abandone a sua força. Se lance no amor de Jesus. Compreenda o amor de Jesus para você e no amor de Jesus para o outro, assim nós seremos campeões. Napoleão está dizendo: eu e grandes homens tentamos construir impérios através da força, fracassamos miseravelmente. Só Cristo fez através do amor, e por isso até hoje milhões ainda morrem por Ele, porque ninguém resiste ao amor que se entrega, irmãos. Ninguém resiste ao amor sacrificial do Cristo. É esse amor que nos chama, é esse amor que nos atrai, é esse amor que nos constrange. Você quer ser um campeão no amor, irmão? Aí a gente não ouve nenhum amém. Você quer ser um campeão no amor, irmão? Você quer trilhar esse caminho igual Jesus, irmão? Falei que não ia ser nada motivacional, né? Pelo menos para a sua carne, mas para o seu espírito certamente será. Quero terminar trazendo algumas pessoas que foram campeões em amor. Primeiro deles, William Wilberforce. Esse homem lutou contra a escravidão até o último dia da sua vida. Após um longo questionamento e oração, Wilberforce, esse homem, o inglês, chegou à sua famosa conclusão. Ele viveu em 1800, mais ou menos, e naquela época havia o tráfico de escravos, e ele queria lutar contra a escravidão. Então ele se tornou um político, e ele foi quem colocou no parlamento inglês a lei para abolir o tráfico de escravos. Um cristão, um homem que disse: o amor de Jesus não o escraviza, o amor de Jesus liberta. E esse homem agora é consumido por uma causa, e ele diz: o meu objetivo de vida é suprimir o comércio de escravos, eu vou acabar com esse comércio de escravos. E diz a história que ele morreu 3 dias depois, após a lei ser sancionada, sabe? Parece que ele estava dizendo assim: combati o bom combate, o meu propósito foi feito, porque agora não há mais tráfico de escravos. E logo após o não tráfico de escravo, começa a luta da abolição, porque era uma outra luta, mas tudo começou com um homem na Inglaterra, cheio do Espírito Santo, dizendo: eu vou convidar à mesa aqueles que são segregados, eu vou trazer para a relação social aqueles que estão sendo oprimidos por uma geração longe de Deus. Um campeão no amor, irmão. Um campeão no amor. Esse aí você conhece também. Que também, movido por uma realidade de desigualdade racial, ele começa a pregar: eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Esse homem que, após uma mulher ser humilhada no ônibus, uma negra que foi chamada a levantar por ser negra, porque ela não tinha o direito de ficar sentada, aliás, alguns são melhores que os outros, não é assim que Jesus ensinou? Obviamente que não. Esse homem sabe o que Jesus ensinou, e ele não se move a partir de ideologias políticas, de vieses humanos, ele se move a partir do Cristo e sua história, e ele diz: eu tenho um sonho, o sonho que todos serão iguais, eu sonho que as minhas filhas vão estudar na escola dos brancos, no dia que todos não serão julgados pela cor da sua pele,
mas sobre a riqueza do seu caráter. E esse homem tem uma noite, a sua casa apedrejada, atearam fogo na casa desse homem, e de repente, após uma noite, pensa o que é você na sua casa, e as pessoas jogando pedras, e as pessoas lançando fogo, as pessoas dizendo que vão ameaçar, matar suas filhas. E a história diz que esse homem, após esse fatídico acontecimento, sai da sua casa sereno, e a pergunta que os repórteres fazem a ele é: e agora, Luther King, o que nós faremos? Ele diz: podem nos odiar. Que quanto mais vocês nos odiarem, mais nós amaremos vocês. A resposta de Luther King, aquele que os oprimia, que o via com uma qualidade de humano inferior, é a resposta do Cristo. E eu tenho uma má notícia para te falar. A história não costuma ser muito solidária e fiel com essas pessoas, porque o homem morre assassinado. Mas eu estou aqui falando de um campeão, amor. De um homem que, a partir do seu testemunho, várias pessoas hoje podem se assentar à mesa. De um homem que olhou para a sociedade, viu uma dor e foi instrumento de Deus para a transformação daquela realidade. De um homem que decidiu trilhar o caminho, porque ele olhou: ah, monte, eu sei que você acabou de crescer, mas eu cresço toda vez que eu dobro os joelhos diante do meu Cristo, mas eu cresço toda vez que eu me entrego à palavra, mas eu cresço toda vez que eu reparto o pão da comunhão. Você entende isso? E por último, essa pessoa que vocês conhecem também. Como é que ela chama, gente? Irmã Zefina aqui do Bom Jardim? Não. Poderia ser também. Madre Teresa de Calcutá. Tudo bem que podemos ser divergentes em muitas coisas, podemos ser contraditórios em certas doutrinas, mas não há quem reconheça um campeão no amor quando o vê. Pessoas fora da nossa caixinha são movidas em amor muito mais que a gente. Fique com essa. E essa mulher foi chamada, ela nasceu na antiga Iugoslávia, e foi chamada por Deus para trabalhar em Calcutá, na Índia. E quando ela chega em Calcutá, ela começa a pregar o Evangelho de uma forma muito atípica. Os seus biógrafos dizem que aquela mulher se voltava para 3 pessoas muito amadas: leprosos, prostitutas e órfãos. Madre Teresa de Calcutá chega na Índia e diz: eu vou revelar Jesus. Como? Vou colocar uma placa aqui e falar Igreja da Madre, não. Eu vou amar prostituta, vou amar leproso e vou amar órfão. E conta um de seus biógrafos que certa vez a população indiana, revoltada porque aquela mulher estava convertendo do hinduísmo ao cristianismo muitas pessoas, chamaram o policial e diga: prendam essa mulher. Irmãos, essa mulher se tornou uma ameaça quando ela decidiu se tornar campeã em amor, porque ela se prostrava sobre leprosos mutilados como que se estivesse cuidando do próprio Cristo. E de repente alguém chega com um policial e diz: prendam essa mulher, porque essa mulher está pregando, está convertendo as pessoas. Percebe que a preocupação de um mundo caído não é acerca do amor, mas acerca de suas crenças. Talvez você está aqui não preocupado em amar, mas preocupado com a sua crença egoísta. Sai desse lugar, irmão, porque enquanto você estiver nesse lugar, você vai matar aqueles que Deus levantou para ser fonte de cura. E aí o policial chega, ele entra no leprosário, ele vê tudo que aquela mulher estava fazendo por aquelas pessoas, ele vê sobre cada um que foi tratado, cada um que foi amado por ela, e aquele policial sai e ele avisa a todos aqueles revoltados que estavam à porta, aguardando a sentença, e a resposta daquele policial é a seguinte: eu só prenderei aquela mulher
quando o pai e a mãe de vocês fizerem por esses o que essa mulher está fazendo. Cristo sendo revelado através do amor, Cristo sendo manifesto através da entrega de uma mulher. Mas eu queria te trazer uma boa notícia, tem lugar para você aí. Mas pastor, eu não sou um político influente como William, mas você pode enxergar as pessoas escravizadas pelo pecado e amá-las até que a escravidão seja abolida. Você crê nisso, irmão? Ah, pastor, mas eu não sou o Martin Luther King. Mas você pode sonhar, irmão, que ninguém seja tratado com indiferença na mesa de Cristo. Pastor, mas eu não sou um missionário na Índia, não é? Mas você pode preparar a mesa e servir para aqueles que ninguém quer, para aqueles que ninguém se importam, se assentem e comam. E a célula é esse lugar. Tenho certeza que teve gente aqui que chegou na célula e que ninguém dava nada por você. Mas lá você encontrou um povo disposto a estender para você a mesa. Tenho certeza que você chegou na célula e tinha gente lá te julgando, gente te criticando, gente te amaldiçoando, gente que pensava, não vamos cuidar desse leproso não, mas lá teve pessoas que decidiram compartilhar do Cristo. Quantos aqui tiveram encontros transformadores na célula? Diga amém. Quantos aqui tiveram encontros transformadores? Diga mais forte, amém. Por quê? Porque lá é esse lugar, irmão, aonde os campeões de Jesus se encontram. Ah, pastor, mas eu não posso fazer grandes coisas. Talvez não queira começar por elas, mas Jesus está ensinando em João 13 que campeões fazem coisas simples, compartilham a casa, preparam a mesa e repartem o pão. Deus está querendo levantar líderes aqui de células que vão começar a repartir o pão, vão começar a fluir da graça, a revelar um amor que antes achava que não existia. Deus vai levantar aqui pessoas que vão compartilhar a casa com bom grado e dizer, pode abrir a minha casa, porque é do meu intento, do meu desejo, que pessoas sejam transformadas aqui no meu ambiente. Por quê? Porque eu fui chamado à mesa. Porque a gente aprende com o tempo, irmãos. E isso deveria ser motivo suficiente para te chamar para a comunhão. Eu sei que há muita gente ferida. Eu fui ministrar em São Paulo recentemente sobre células. Aí o pastor me mandou uma mensagem e falou, Guilherme, por favor, não fale células aqui. Fale grupos. Ah, é, pastor? Por quê? Porque tem muita gente ferida. Eu sei que talvez tem gente me ouvindo aqui que está muito ferida com célula. Mas isso não é desculpa para não voltar para a mesa. Porque a sua experiência pessoal não é maior do que o ensinamento de Cristo e do que Ele fez minutos antes da sua paixão. Jesus te chama à mesa. Porque é bem verdade que na mesa do amor incondicional do Abba, todos se assentam, imerecidamente. Na mesa do amor incondicional do Abba, todos se assentam, imerecidamente. E eu espero que esse amor te alcance durante esse congresso, porque você está sendo convidado para a mesa nessa manhã. Não é sobre o nome que damos, irmãos, é sobre viver a partir da mesa, da experiência da mesa, do relacionamento da mesa, com o encontro do amor que se parte a partir da mesa. Você pode fechar seus olhos? Enquanto eu preparava o que eu compartilho com vocês, eu estava ouvindo uma canção, e essa canção falou muito ao meu coração. Até compartilhei no grupo da equipe pastoral, porque eu acho que é o que a gente precisava refletir. E eu queria que você, de olhos fechados, ouvisse isso. E ouvisse o Senhor te chamando para essa experiência tão poderosa, que é se assentar à mesa com Ele. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos,
felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há um lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Ouça isso. Há lugar na mesa de Deus, há lugar na casa. E quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, há recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Olha o que a palavra dele faz. O som da tua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. Você não foi chamado para a solidão. E é tão bom saber que há lugar aqui. Por quê? A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, há recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Agora, se você pudesse colocar de pé no seu lugar, vamos orar mais uma vez esse refrão. Está ali para você acompanhar, mas eu queria que você segurasse a mão do seu irmão e falasse isso, e cantasse isso, em unidade com ele. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, há recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. Mais uma vez, há lugar na casa. Cante isso, há perdão. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. A esperança na casa. Recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Amém. A minha oração, Jesus, é para que o Senhor nos faça caminhar esse duro caminho do amor, mas que nós sejamos encontrados entre os campeões. Pois a tua palavra diz que não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Avançar é o que o Senhor espera de nós. E que essa seja a nossa ação diante das nossas células, diante dos conflitos que lá existem, diante das dificuldades relacionais, aqui no templo, em qualquer outro lugar, aonde estiver os teus discípulos. A minha oração, Pai, é que nós possamos ter esse amor doador, Pai, esse amor que se entrega, que nós possamos, Pai, em nome do Cristo, compartilhar da casa, preparar a mesa e repartir o pão até que o Senhor venha, pois esse é o nosso desejo. E aí quando chegar alguém difícil lá na sua célula, você vai lembrar: há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai.
Pai, a esperança na casa.